Paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Desde já eu te convido para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que encontra-se no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 26, que vai nos falar, nos relatar sobre a vinda do reino de Deus, sobre a volta do Senhor Jesus. É necessário, enquanto estamos aqui nessa terra, não nos distrairmos com nada, nem com ninguém deste mundo, nem desta terra. Pois a palavra do Senhor nos alerta para este grande dia, para este grande acontecimento. Amém? A palavra do Senhor que fala no versículo 26, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Então, no versículo 26 está falando que, assim como aconteceu nos tempos de Noé, se você quiser conhecer, se você ainda não conhece a história de Noé, se encontra no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 6. A partir do capítulo 6 está relatando a história de Noé. Como que foi? Por que Jesus está relatando essa passagem, né? Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Assim como aconteceu naqueles tempos de Noé, assim também acontecerá na volta de Jesus. Então a palavra do Senhor fala no 27, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. O dilúvio foi água que Deus mandou sobre a terra, de tal maneira que só escapou Noé e a sua família, de tal maneira que só escapou Noé e Deus deu ordem para que fosse escolhido de cada espécie de animais, de bicho aqui na terra. De cada um foi o par entrou dentro da arca. Deus deu a ordem para Noé construir a arca. Aquela arca para que, enquanto estivesse chovendo sobre a terra, foi tanta chuva sobre a terra que a água cobriu toda a face da terra. E os que não entraram na arca, todos morreram, todos se acabaram na água. Então a palavra do Senhor está nos relatando que, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na volta do Senhor Jesus. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Então, do mesmo jeito que aconteceu no tempo de Noé, assim vai acontecer na volta de Jesus. Quantas e quantas vezes Noé estava ali construindo aquela arca e as pessoas zombavam dele e as pessoas não acreditavam que Deus ia mandar chuva sobre a terra a ponto de destruir a tudo e a todos. Sem antes, claro, não destruiu a família de Noé e de cada espécie de bicho o Senhor mandou escolher o casal de cada bicho colocar dentro da arca. Foi um barco grande, muito grande, que ele construiu. Então, da mesma forma que aconteceu nos tempos de Noé, acontecerá na volta de Jesus, né? Quando Jesus voltar, muitos vão estar se casando, muitos bebendo, muitos de passeios, muitos forrosando, né? Muitos vivendo a vida, porque dizem que são novos demais para entregarem suas vidas para Jesus, né? Para caminharem com Deus, para buscarem as coisas do Senhor, e de repente vai acontecer a volta do Senhor Jesus, e os que forem com ele estarão salvos, os que forem com ele estarão livres dos sofrimentos dessa terra. Mas depois que voltar o Senhor Jesus, depois da volta do Senhor Jesus, que quando ele voltar, aqueles que estiverem o esperando, estiverem preparados, é necessário estar preparado para este grande dia, porque o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Então depois que Jesus voltar, vai ser só destruição nessa terra. Por isso que é necessário você estar preparada para esse grande dia. Amém? Diz a palavra do Senhor no versículo 8, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Então veja bem, que depois o Senhor Jesus aqui está falando que da mesma forma foi no tempo de Ló. Nos tempos de Ló, o povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo e plantando e construindo, ou seja, vivendo a vida, né? O cotidiano, né, de cada dia. Então, da mesma forma que foi no tempo de Ló, que essa história de Ló encontra-se no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 19, você vai ver a história de Ló. O que foi que aconteceu?
que Jesus está relatando aqui a história de Ló. Do mesmo jeito, assim que Ló, a esposa e as filhas saíram da cidade, choveu bolas de fogo, fogo e enxofre choveu sobre aquela cidade, Sodoma e Gomorra. Então a mesma coisa, quando o povo de Deus for tirado dessa terra, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro forem tirados aqui dessa terra, será grande a destruição nessa terra. Não queira ficar. Esteja preparado, preparada para o dia da volta de Jesus, para quando ele voltar, você subir com ele e não ser destruído, como está escrito aqui na palavra do Senhor. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Então, no dia que Jesus voltar, vai acontecer da mesma forma que aconteceu nos tempos de Noé, destruição sobre esta terra. Vai acontecer da mesma forma como nos tempos de Ló. O povo de Deus sai dessa cidade, sai da terra e vem a destruição. Então é necessário que eu e você estejamos preparados. É necessário que eu e você estejamos preparados para os dias da volta de Jesus, para quando ele voltar, nós irmos com ele e não aqui ficar. Porque os que aqui ficarem vão sofrer muitas aflições na face dessa terra. Então, se pegue com Deus a cada dia, a cada momento, a cada instante, a cada segundo. Ele disse, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Do mesmo jeito que aconteceu nos tempos de Noé, assim vai acontecer na volta de Jesus. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Quem é o Filho do Homem? É Jesus. Acontecerá exatamente assim, do mesmo jeito que aconteceu na história de Noé, do mesmo jeito que aconteceu nos tempos de Noé, nos tempos de Ló, que está escrita, a história de Noé está escrita no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 6 em diante. A história de Ló aconteceu no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 19. Se você ainda não conhece, leia essas histórias. Do mesmo jeito que aconteceu nessas duas situações, nessas duas histórias, assim acontecerá em seguir a volta de Jesus. Amém? É assim que nos ensina, nos alerta, nos mostra, nos adverte a palavra do Senhor nesse dia de hoje da minha e da sua vida. Então esteja preparado para o dia da volta de Jesus, para que você não venha ser destruído após a volta dele. Amém?